Vamos então continuarmos com a leitura do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Alguns conceitos, mas sem dúvida foi com o advento da doutrina espírita que esses fenômenos foram demonstrados cientificamente, catalogados, explicados e estudados, de modo a se constituírem em um instrumento valioso do progresso humano e a base explicativa para inúmeros fatos da vida psíquica, até então insondáveis. Todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium, ensina Kardec e aduz: essa faculdade é inerente ao ser humano, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Isso está no Livro dos Médiuns. André Luiz acentua esse caráter universal, afirmando que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza. Isso pode ser lido nos Domínios da Mediunidade, em seu capítulo 5. Emmanuel, com toda a sua bagagem e experiência espiritual, sintetiza essa noção mais ampla. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, ímã do próprio ser. Isso está no prefácio de Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia. Reconhecemos na intuição pura esse talento criativo da alma, a forma de mediunidade mais estável e mais bela com que todos nós somos aquinhoados. Isso pode ser lido no livro Nos Domínios da Mediunidade, em seu capítulo 9. Essa faculdade inerente ao ser resulta do fato de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma ou o espírito, princípio inteligente, onde tem a sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. E terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Isso pode ser lido no Livro dos Médiuns e também introdução de O Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Médiuns, o benfeitor espiritual Lamennais explicou a Kardec que o perispírito é o agente intermediário de todo o intercâmbio entre os seres. Através dele, os espíritos comunicam-se entre si, quer indiretamente pelo nosso corpo ou perispírito, quer diretamente através de nossa alma. Daí as infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Isso pode ser visto em O Livro dos Médiuns. Então, meus amigos, é assim, nós temos o corpo e temos o perispírito, que é o que dá forma ao corpo, é o perispírito, e temos a alma ou espírito como sede de nós mesmos. Esse não tem um local definido. Nós somos o nosso espírito temporariamente. Depois nós perdemos o corpo, fica só o perispírito e o espírito ou a alma, certo? Só o corpo morre. Continuando. O codificador classificou em duas espécies os fenômenos espíritas: os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Mais tarde, os metapsiquistas e depois os parapsicólogos confirmaram o acerto dessa classificação. Então, meus amigos, um metapsiquista e um parapsicólogo é um estudante, é um cientista, é um pesquisador, não é um curioso, certo? Continuando. A mediunidade de efeitos inteligentes, subjetiva, abrange os fenômenos mediúnicos de natureza psíquica, que correspondem à função psigama da parapsicologia, e a mediunidade objetiva, ou de efeitos físicos, que abarca os fenômenos mediúnicos de natureza material e corresponde à função psicapa. Ou seja, são outros nomes de estudos de outras ciências, mas que no fim é tudo a mesma coisa. Apenas muda o nome.
É preciso distinguir também os fenômenos anímicos dos espiríticos. A mediunidade, propriamente dita, os médiums são verdadeiros intermediários, ou seja, é médium, media uma situação e outra entre os dois mundos, agindo como uma ponte de ligação entre o plano físico e o espiritual. Por isso, esses fenômenos são chamados espiríticos ou mediúnicos. Mas, por sua constituição, a alma do encarnado também pode produzir os mesmos tipos de comunicações mediúnicas que os desencarnados. Graças às qualidades existentes no seu perispírito, o médium ou o sensitivo pode adquirir as propriedades de espírito livre e agir produzindo os fenômenos. Nesse caso, quando as manifestações são atribuídas ao perispírito médium, temos o animismo. O indivíduo pode, portanto, funcionar tanto como médium quanto como agente produtor de fenômenos anímicos. Não é difícil deduzir também a existência de fenômenos mistos, anímicos, por uma vez que durante a realização dos fenômenos comandados pelo encarnado, pode haver eventualmente ajuda de desencarnados. É muito tênue a linha que separação entre os dois tipos. Como lembra Bosano, as duas classes de manifestações são idênticas por natureza, com a distinção puramente formal. Isso pode ser lido em Bosano, em Comunicação Mediúnica entre Vivos, em sua introdução. Para o exercício das funções mediúnicas, a aura é elemento importante. Como já observara Kardec, o perispírito é impregnado das qualidades do pensamento do espírito e irradia-as em torno do corpo. Isso pode ser lido no livro A Obsessão. Na parte 2 desse livro, você vai encontrar apontamentos sobre o pensamento e temas correlatos, como a aura. Concluímos mais um trecho desse livro. Deixo, como sempre, meu e-mail para que vocês possam fazer contato, solicitar títulos, o que quer que seja. Um grande abraço a todos, agradeço a companhia e até breve.